paz de Cristo esteja convosco, amém? Estamos dando continuidade ao nosso estudo bíblico no primeiro livro de Samuel. Analisaremos, portanto, a aprovação. Convido você a abrir sua Bíblia. No capítulo 11, versículos de 1 ao 15 do primeiro livro de Samuel. Estaremos observando dois pontos de vista aqui. A crise que Israel termina enfrentando, que estoura numa guerra, e a confirmação definitiva de Saul como rei e o reino em si dentre os filhos de Israel. Nos versículos de 1 ao 11, iremos analisar pelo menos 3 pontos de observação. A condição de Israel, dos moradores de Jabes e Gileade, o desespero dessa comunidade, o decreto de Saul e o livramento que é proporcionado, que fortalece, que confirma definitivamente Saul como rei, o primeiro rei de Israel. No versículo 1 e no versículo 2, a palavra de Deus nos mostra um cruel rei amonita chamado Naás, que cerca a cidade de Jabes Gileade. Quando o povo pede um tratado de paz para evitar conflitos e derramamentos de sangue, o rei Naás, um rei maligno, portanto, ele impõe a seguinte condição: vazar o olho direito de todos os cidadãos de Jabes Gileade. Olha onde chegou a desumanidade entre as pessoas naquela época. Vamos ao texto que diz o seguinte: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes Gileade e o cercou. E os homens de Jabes lhes disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Jabes Gileade, seus olhos vazados. Como ficaria a situação dos soldados com o olho vazado? O olho direito deixaria o soldado evidentemente aleijado. Os arqueiros não poderiam manejar o seu armamento para destruir o inimigo, porque teria o seu olho direito vazado. Era a estratégia de Satanás, a estratégia maligna desse rei. A maioria dos soldados eram destros e segurava o arco com a mão esquerda, com o olho esquerdo coberto. E assim, sem o olho direito, como então destruiria o seu inimigo?
Satanás tem essas estratégias malignas. Você lembra quando Moisés pretendia tirar Israel do Egito? Quantas propostas que Faraó tentou tratar com Moisés? Um exército com o olho vazado, o olho da pontaria. Era uma estratégia de manter o povo escravizado. Uma comunidade humilhada. Uma comunidade abatida que dependia do olho direito para executar o seu armamento. E os amonitas sabiam muito bem que uma comunidade numa situação humilhante como esta desmoralizaria os filhos de Israel e toda a comunidade de Jabes Gileade ficaria completamente humilhada. Uma comunidade sem a capacidade de se defender. Isso, portanto, gera entre os moradores de Jabes Gileade o desespero. No versículo de número 3, eles ficam totalmente desesperados. Os anciãos pedem 7 dias para encontrar alguém que os liberte. Se acalme, Naas. Olha o que diz o versículo de número 3. As autoridades de Jabes lhes disseram: dei-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Veja que situação desesperadora para essa comunidade de Jabes Gileade. E Naás aceitou a proposta de não destruir impetuosamente a cidade. Até porque a vitória poderia lhes custar a vida de soldados, custar financeiramente o desperdício de dinheiro e também pelo fato de a guerra se prolongar e assim evitaria muitas coisas. Então Naás aceitou a proposta. Parecia estar certo da vitória. Parecia estar convicto de que Israel, ou os moradores de Jabes Gileade, especificamente, estariam derrotados. E ele se gabava disso, e ele contava com isso por 3 razões, conforme podemos analisar o texto sagrado. Jabes Gileade era um tanto isolada do resto do povo de Israel. Israel parecia não ter um governo centralizado, unificado. Por isso que eles enviaram mensageiro por todas as comunidades de Israel. E isso, portanto, daria força e condições de vitória a Naás. E, evidentemente, desde as épocas dos juízes, Israel espalhado por todo o território, as 12 tribos, havia sempre conflitos locais e regionais, e conflitos que envolviam todas as tribos. E no caso de Jabes Gileade, uma comunidade isolada, era necessário que eles enviassem mensageiros por todas as tribos de Israel, e foi o que fizeram. Assim, no versículo 4 ao 10, um decreto é elaborado imediatamente, pois a notícia não demorou chegar em Gibear, na cidade de Saul. E quando os moradores de Gibear e todo Israel souberam da situação de Jabes Gileade, o povo chorou.
O povo se comoveu com a situação. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhes contaram o que os homens de Jabes tinham dito a eles. Evidentemente, uma situação constrangedora. Mas você percebeu aqui um detalhe interessante sobre Saul? Onde estava Saul nesta ocasião? Arando o campo com bois. O versículo diz: eis que Saul voltava do campo atrás dos bois. E por que Saul, como rei de Israel, estava arando o campo? Estava tratando de negócios particulares da família? Lembre que Saul, na sua primeira aparição na cena bíblica, procurava os animais de seu pai. Agora, impulsionado para o cenário público como rei de Israel, depois da experiência e da convocação de Samuel, voltou para casa e encontrou-se com Abner. E Saul, evidentemente, ao invés de estar cuidando dos assuntos nacionais, estava tratando dos seus assuntos particulares da família, arando o campo, trabalhando na lavoura. Até que, quando chegou do campo, ele viu a situação, os anciãos, o povo ali chorando, angustiados. E aquilo lhes trouxe a curiosidade de perguntar o que estava acontecendo. E assim que ele foi informado da situação de Jabes Gileade, algo maravilhosamente acontece. Saul foi revestido do Espírito Santo. O Espírito do Senhor se apossou de Saul naquele momento, conforme o versículo 6. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. O Espírito do Senhor repentinamente e poderosamente tomou conta de Saul para que ele desempenhasse uma tarefa específica. E sendo assim, literalmente, o Espírito de Deus avançou sobre Saul. E a presença do Espírito do Senhor sobre Saul foi necessária para mudar, porque houve uma mudança drasticamente daquele Saul que se escondeu atrás das bagagens, daquele Saul que dizia ser da família menor, da tribo menor em Israel. Aquele Saul parece que morreu. E pelo poder do Espírito Santo, quando ele recebe o poder de Deus na sua vida, ele então torna-se um líder dinâmico. Imediatamente convoca todo o povo de Israel para formar um poderoso exército e combater Naás e o seu exército maligno. Tem algo interessante nessa convocação. Quando Saul convoca os filhos de Israel, ele ameaça.
Ele faz uma ameaça grave. Observe no versículo de número 7 as expressões de Saul. A Bíblia diz: apanhou 2 bois, Saul apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então, o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Não vai, não. Não queriam um rei. O momento da guerra chegou. Cadê os voluntários? Foi preciso Saul ameaçá-los. Agora vocês têm um rei. Quem não vier nessa batalha, seus animais morrerão. Isto é, prejuízos financeiros por toda parte. E isso causou um temor do Senhor no coração do povo. E era necessário Saul ameaçar o exército do Senhor? Era necessário ele agir dessa forma? No meu parecer, era. Porque uma ação drástica era necessária para galvanizar o povo e a nação à obediência imediata. Pois Naás deu 7 dias para os filhos de Jabes de Gileade tomar uma providência. Era coisa imediata. Eram soluções imediatas. E o líder de uma igreja, de uma organização, precisa ter a capacidade de agir com atitudes imediatas para questões urgentes. E é por isso que muitas igrejas terminam entrando em fracassos, porque seus líderes não sabem agir na hora imediata, na urgência de última hora, não sabem que decisão tomar e por isso terminam causando escândalos e muitos prejuízos espirituais e financeiros na obra do Senhor por esse Brasil afora. Saul agiu corretamente, foi uma atitude de imediatismo, imediatamente, era para já, 7 dias para uma guerra, para uma vitória. E a Bíblia diz que quando eles ouviram essa ameaça, caiu o temor do Senhor sobre eles. Foi um temor inspirado por Deus? Foi o temor do próprio Deus? De qualquer forma, ou qual seja o caso, aliançou-se o efeito desejado para uma vitória, para a formação do exército. Por quê? Porque todos eles compareceram perante Saul. Agora tem um detalhe aqui que é muito importante observarmos. A contagem do exército. Se observarmos o versículo de número 8, diz as Escrituras que contou-se em Bezeque
dos filhos de Israel e havia 300.000 homens. E dos filhos de Judá, 30.000 homens. Porque o exército de Israel e Judá foram contados separadamente. Não é uma coisa, parece que estranha ou proposital? Qual a finalidade de dividir exército de Israel e o exército de Judá? O fato de Israel e de Judá serem conhecidas como entidades separadas, e você vê isso lá no capítulo 17, do versículo 52, 18 e 16, sempre vai mencionar Israel e Judá. Isso leva a crer. Vamos ler o versículo? Olha o que diz o versículo 8. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Isto leva a crer que o livro de 1 Samuel tenha sido escrito depois da nação ter se dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. Por isso, o escritor faz essa divisão. Lembra da divisão do reino? 930 antes de Jesus Cristo? Sendo assim, o povo de Israel, juntamente com Saul, parte para o combate. E, evidentemente, Deus lhes concede a vitória. Saul destrói as forças de Naás e liberta o povo de Jabes Gileade. Vamos ao texto que diz o seguinte: no dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Em meio ao decreto de Saul, o povo compareceu. E o livramento veio e não sobrou ninguém do exército inimigo. E aqui acontece algo importante para o governo de Saul. Lembra que tinham alguns vadios que zombaram de Saul e até criaram aquele adágio popular? Está Saul também entre os profetas do Senhor? E não levaram presente quando Samuel convocou o povo para confirmar a coroação de Saul? Pois bem, até então, Saul não havia feito algo para dar credibilidade à sua missão, à sua vocação. E essa batalha em Jabes Gileade contra Naás serviu para consolidar a sua credibilidade diante de todos os filhos de Israel. Embora Saul havia sido confirmado publicamente no capítulo 10, versículo 27, Saul ainda não havia comprovado a sua capacidade. Ele ainda não tinha mostrado sua destreza, sua capacidade de liderar, de guerrear, de reinar. E esse conflito serviu para isto. Agora, com essa vitória, o reino
em Israel é consolidado. A monarquia é confirmada e Saul finalmente reina literalmente diante de toda a nação. E Israel, portanto, passa oficialmente a ser dirigido por uma monarquia absoluta e confirmada. E é isso que Deus faz para cumprir a sua palavra entre os seus filhos. Por essa razão é que Samuel, mais uma vez, ele confirma o chamado de Saul, o reinado de Saul e a monarquia de Israel, para corrigir aqueles que ainda não acreditavam e que zombavam. Por isso, os versículos de número 12 ao 14, as Escrituras nos revela a seguinte descrição. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Os combatentes junto a Saul então chega diante de Samuel e faz essa reclamação. Aqueles que zombaram lá atrás, trazem eles aqui, nós vamos matá-los agora. E mostrar para eles que Israel tem um rei, tem uma monarquia, tem um trono, tem um governo, tem uma liderança. Então Samuel, diz o versículo, porém disse: hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal. E reafirmamos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor. E Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Finalmente, Saul como rei, Saul o corajoso, Saul o valente nas batalhas. Mas não se esqueça de um detalhe. Saul, politicamente, um rei forte, espiritualmente, um homem fracassado, falho, tendente ao pecado, à desobediência. Não se esqueça desse detalhe. Saul tinha uma cabeça de rei, mas um coração não regenerado. Em nosso próximo conteúdo, estaremos, portanto, analisando os capítulos 12 e 13 de 1 Samuel. O discurso de despedida de Samuel. Finalmente, já velho, entrega seu cargo, deixa Israel com uma monarquia consolidada, um rei no trono, um povo organizado, um exército organizado, e ele então parte para viver os seus últimos dias em sua propriedade em Ramá. Fique na paz, que Deus lhe abençoe
em nome de Jesus Cristo.